Olá, minha gente! É um prazer estar com vocês para tratar um tema um tanto intrigante que é o medo da liberdade. Para quem não me conhece, eu sou o psicólogo Isaías Penso, já com 4 décadas de trabalho profissional na formação e evolução de pessoas. Para quem não está inscrito no canal ainda, eu recomendo, sugiro que se inscrevam, acionem o sininho e deixem o vosso like ou dislike se gostarem ou não gostarem do vídeo. Então, a liberdade, gente, não é novidade nenhuma, é um dos primeiros, talvez o primeiro valor da nossa vida, da nossa natureza. Temos, na verdade, a necessidade profunda de sermos livres para irmos e virmos em qualquer canto para fazer o giro dos nossos instintos, da nossa necessidade, dos nossos prazeres, do nosso empreendimento, de tudo. Portanto, a liberdade é uma cobiça da natureza, não é uma questão social ou cultural. Aí você pergunta, por que tanta gente tem medo de ser livre? Querem a todo custo a liberdade, buscam até exaustivamente ser livre, mas estranhamente se boicotam e acabam vivendo dentro de uma prisãozinha que eles mesmos constroem. Então, de um lado você quer a liberdade e do outro lado você tem medo de ser livre e se sabota o próprio jogo. Então, da onde se radica, na verdade, o medo de ser livre? É um tema interessante, muito complexo, vamos dar uma pequena pincelada em alguns minutos aqui, certo? O medo de ser livre, ele nasce de um fato afetivo, de um fato de amor da nossa infância com nossos pais, nossa mãe, nosso avô, nossa avó, nossos ancestrais. Por quê? Porque, na verdade, nós fomos amados até profundamente por essas pessoas, mas de um modo que fosse o certo, que fosse o adequado, que fosse o conveniente para eles, para os valores deles, para os temores deles, para o certo deles. É um fato universal esse aqui, certo? Cada um ama os filhos e educa os filhos segundo aquilo que ele acha correto. Veja, nós fomos amados a corresponder, ou desde que nós correspondêssemos ao certo, aos gostos de outro. Se nós correspondíamos, nós éramos estimados, nós éramos aplaudidos, nós éramos fortalecidos, reforçados. Se nós não correspondêssemos, se nós jogássemos contra, se nós quiséssemos ser livres do nosso modo, nós não éramos aprovados, não éramos reforçados e podíamos ser inclusive bochados, batidos, certo? Esse é um fato. Então observe que ao longo de um período, talvez que vai até a adolescência ou mais, nós vivemos dentro de um modelo de amor, porque o pai e a mãe nos amou, na maioria das vezes, certo? Os avós nos amaram. Um modelo de amor que eu aprendi profundamente estar numa relação com o outro vinculado conforme os ditames de um outro, muito sutil, muito profundo, conforme o gosto de um outro, conforme o certo de um outro. Então eu aprendi essa amarra, eu aprendi essa fórmula relacional. Em outros termos, eu aprendi essa dependência. Eu aprendi corresponder, eu aprendi servir, eu aprendi exigir, eu aprendi esperar dentro de um plano afetivo e de amor. Então, em base a este protótipo muito profundo, muito sério, não de per si negativo, eu aprendi a estar coligado com outras pessoas, quase obrigatoriamente estar na dependência do amor, do afeto de outra pessoa, e não aprendi o suficiente a exercitar a minha personalidade de um modo livre, de um modo autônomo, de um modo altivo. Em outros termos, eu não fui educado, eu não fui preparado para ser uma pessoa livre, para amar as pessoas, para conviver com as pessoas, para relacionar-me com as pessoas, mas sendo livre, o liame de amor que está no fundo, como uma díade profunda na minha existência, é o antigo que hoje se refaz com todos os novos relacionamentos que eu entabulo. Eu refaço aquela ligação antiga com a minha esposa, com o meu esposo, refaço ela com um sócio, refaço ela com os amigos, refaço ela com a minha chefia. Eu inconscientemente, ou até conscientemente, eu refaço aquela ligação, aquela dependência, aquele condicionamento onde eu não era livre, livre aparentemente, livre entre aspas eu era,
e hoje eu refaço ele nas minhas novas relações. Portanto, eu me coloco automaticamente em nome de muitos valores, de muitos princípios, de muitos critérios, muitos argumentos, numa relação que no fundo ela é dependente. Nós também podíamos viver o amor a dois, de um modo livre. Podíamos viver a chefia de um modo livre. Porque as amarras são internas, elas não são externas, certo? Então, a base de fundo que cria o medo da liberdade é, na verdade, aquele mundo amoroso, afetivo que nós vivemos, que criamos os protótipos e que hoje são refeitos e eu inconscientemente não posso viver sem essas amarras. Portanto, inconscientemente, eu não posso viver livre. E, portanto, de um modo ou de outro, de um modo oculto, eu não tenho exercício da liberdade e eu tenho medo da liberdade. Embora que eu queira a liberdade a todo preço e que eu a busque, que eu pague às vezes um preço muito alto, no fundo eu tenho um medo de ser livre. Porque o medo, a liberdade implica em você autoconstruir-te, autogestir-te, autoabastecer-te de um certo modo, mesmo com todas as relações que você queira. Mas exige, na verdade, uma coragem de ser livre. E nessa sociedade de hoje, e com as amarras do passado, com os nossos ancestrais ainda sussurrando, não é fácil ser livre. Mas a dica que eu dou aqui neste vídeo, gente, é que vale qualquer preço, qualquer trabalho terapêutico, qualquer trabalho de formação e desenvolvimento para nós conquistarmos a nossa liberdade, porque eu tenho que estar amarrado com o meu ser, amarrado com o ser metafísico, se quisermos, e não amarrados a passados, a dependência de amores ou de afetos amistosos, de outras coisas. Eu preciso saber sair das amarras que eu carrego dentro, de outros elementos, para ser livre e viver uma relação profunda com o ser que eu sou. Chama-se uma díade metafísica essa aqui, certo, gente? Uma díade onde eu sou eu e mais o ser que me sustenta e entabulo as relações com todos os outros no externo, na medida da funcionalidade, do prazer, da alegria e do ganho. Portanto, o medo da liberdade não é uma afirmação gratuita, é um medo que a maioria das pessoas carrega. E libertar-se deste medo e aprender a ser livre é o grande passaporte para podermos caminhar no mundo de um modo sereno, tranquilo e vencedores. Valeu, gente, um grande abraço, até o próximo encontro.